Bom dia, terceiro ano! Vamos para mais uma aula hoje, não é isso? Estão dispostos? Será? Meus pequenos, vejam, olhem. A gente vai para a página... Hoje iremos para a página 9, tá? Onde diz assim, agora é sua vez. Olha aqui. Ok? Página 9, certo? E diz assim, ser protagonista. Quem sabe o que significa essa palavra? Ser protagonista. Pois é, ser protagonista é ser você mesmo, sendo que atuando em alguma função. Isso. Estranho, né? Mas vejamos, vamos dizer, para melhor entender, em uma novela, num filme, existem muitos protagonistas dentro das novelas, nos filmes e etc, né? E os protagonistas são os personagens, certo? Aqueles que estão fazendo algo, que estão mostrando uma cena, que estão participando de algum evento naquele momento, da novela, ou do filme, ou do desenho. Entendem agora? É isso. Aqui ele está dizendo ser protagonista e está se referindo a nós. Agora é a nossa vez. Seria mais ou menos isso, entenderam? E aqui está dizendo o que, tia? Vejam. No texto, esse pequeno texto, diz o seguinte. Em nosso dia a dia, podemos ter pequenas atitudes que mostram como gostamos do lugar onde vivemos e o respeito que temos com as pessoas com quem nos relacionamos. Se convidamos um familiar, um amigo ou um vizinho para agir conosco, as boas atitudes podem alcançar mais lugares e pessoas. Aí mostra aqui um texto. Eu vou até pular alguns pedacinhos para a gente não ficar com o vídeo tão comprido, tá? Diz o que aqui? Nós temos uma situação em que temos algumas crianças, olhem só. Algumas, entre elas, tem delas que estão plantando, estão cavando solo, estão com a muda da plantinha aqui, né? Temos uma pessoa que é o responsável, que está fazendo algumas anotações. Pois é. Aí no texto diz assim, a cidade de Queimadas, a 300 quilômetros de Salvador, Bahia, está mais verde. O colorido faz parte de um projeto de alunos de 3 escolas. Aí cita o nome das escolas. Colégio Municipal de Queimadas, Colégio Estadual Santo Antônio das Queimadas e Colégio Sônia Maria Silva, ok? Que se uniram para criar a iniciativa Floresta Urbana, que organiza o plantio responsável de árvores dentro do município. O projeto já foi responsável pelo plantio direto ou pela doação de mais de 2.400 mudas de árvores como mungus, tamarineiros e outras espécies. Não é interessante? Pois é. Então, essa atitude aqui foram de 3 escolas que se uniram e resolveram transformar alguns ambientes da cidade, né? Ok? Tudo bem até aí? Ou seja, essas pessoas projetaram, né? Tiveram a ideia de fazer o plantio de áreas que já não estão mais florestadas, né? Ou que, de repente, já não existem mais aquela espécie em determinados lugares. A ideia foi das escolas, com a participação do professor, dos alunos e, por que não, dos responsáveis por estes alunos. Pois é, juntos uniram força, coragem e fizeram essas atitudes de alimentar a cidade, mas com verdes, né? Colorir, porque vem árvores, vem flores, atrai abelhas, outros insetos, pássaros. Então, vejam que coisa legal essas escolas tiveram essa atitude e esse comprometimento.
Muito boa atitude. Por sinal, eu vou mandar, depois que você tiver assistido o meu vídeo, Tia vai mandar em seguida, um pouquinho próximo, um outro, tá? Em que esse vídeo, ele tá nos mostrando o que seria revitalizar um ambiente. É o que essas crianças basicamente estão fazendo. Eles foram protagonistas, ou seja, ninguém fez por eles. Eles fizeram essa ação. Logicamente, tiveram os responsáveis que administraram tudo, tiveram cuidado com essas crianças, mas foram elas que plantaram, né? Foram elas que ajudaram a aguar, a proteger. Isso é hiper interessante. Seria muito mais se pudéssemos fazer em nossa cidade, né? Seria muito interessante. Enfim. Então, gente, dentro desse contexto que muitas pessoas se reúnem para fazer esses trabalhos que não têm fins lucrativos, estou falando de dinheiro, em que o dinheiro não entra na conta, nós chamamos de ONG, exatamente, ONG, O-N-G, que são organizações sem fins lucrativos, certo? ONGs. Essas ONGs reúnem pessoas que têm projetos que podem ser de reflorestar, pode ser de tratar, digamos assim, uma aldeia indígena, né? Pode também ser de cuidar de animais de rua. Então, variam. Essas ONGs são formadas por pessoas que não têm o objetivo de renda, certo? Não estão trabalhando por algum tipo de renda. É um serviço que elas querem fazer porque se sentem bem. E nesse caso, nós vimos aqui no livro em que foi uma junção de 3 escolas que resolveram então fazer esse verde a se apresentar nesse município. Máximo, muito legal. Não é isto? Pois então, vendo todas essas informações, como eu falei, eu vou enviar o vídeo para vocês, onde tem um outro exemplo, que está mostrando também a parceria de escolas juntamente, não a escola no sentido somente dos adultos, dos professores, de forma alguma. Está relacionando os professores com os alunos, as crianças que pertencem a essas escolas e que fizeram uma revitalização linda na praça que é logo de frente a ela. Pois é, você vai ver. E a ideia é para que um parque, logo em seguida, um parquinho, também seja revitalizado. Certo? Vocês verão. Bom, depois de a gente falar sobre esse assunto, eu gostaria que, por favor, vocês fossem agora para a página 10, tá? Página 10, exatamente. Na página 10, nós vamos ter a 11, que a gente vai concluir com a atividade, certo? 10 e 11. E o que é que vem tratando na página 10? Vem tratando o seguinte: paisagens, lugares e suas paisagens. Paisagens e sentidos humanos. Legal, né? Quando a gente abre assim um livro, quando nós abrimos assim um livro, para ficar melhor a visualização, nós vamos observar que temos uma rua, não é isso? Um quarteirão aqui, né? E quais são as imagens que a gente consegue visualizar? Eu, por exemplo, estou vendo prédios, árvores, praça, carros, não é isso? Alguns meios de transporte, armazém, se não estou enganada. A rua é pavimentada, a rua também é calçada, né? Não é isso, meus amores? Se eu estiver errada, me corrijam. Então, nós vemos também que a rua tá limpa, tá bem cuidada, né? Muito bem. Pois é. Ao ver essas imagens aqui, a gente pode considerar algumas coisas nessa paisagem. A gente vê um lado natural, né? Não exatamente tão natural,
porque já foi modificado. Mas temos algumas paisagens em verdes, né? Que são as árvores, os canteiros que aqui temos. Observem, eu falei que a rua estava limpa, mas aí se a gente for observar, nós vamos ver uma lixeira em que o lixo não está dentro dela. Observaram? Temos um adulto com criança, temos aqui uma loja de sapatos, um local que é uma padaria. Então, sendo assim, se tem padaria, loja de sapatos, a gente deve vincular isso a um comércio. Se há um comércio nesse lugar, então devemos lembrar que está gerando dinheiro. Nós temos que lembrar que há economia. Ou seja, tem pessoas que estão trabalhando nesses lugares e terão pessoas que irão nesses lugares para consumir, para comprar. Ou vão na padaria para comprar pães, biscoito, farinhas, enfim. Ou na loja de sapatos, onde poderão encontrar sandálias, sapatos, chinelos, tênis, uma série de coisas, não é isso? E que irão com o objetivo também de consumir. O objetivo é isso, consumir. Se está sendo consumido, dessa forma está tendo lucros, está tendo rentabilidade, que é o dinheiro, né? É interessante a gente observar, porque também, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que tem prédios que são mais atuais, como esse aqui, como se ele tivesse sido construído já agora, no século XXI, né? Todo de vidro. E tem prédios que parecem mais antigos, observaram? Com aspecto que já faz tempo que foi construído e que só mesmo foi feito alguns reparos. Observaram isso? Pois é. Então, gente, quando a gente fala assim, na zona urbana, nas nossas cidades, seja Bom Conselho ou cidades maiores, a gente vai encontrar tanto a paisagem natural, né, como também a paisagem cultural. Lembrando, nesse mesmo espaço aqui que nós estamos tendo, nós observamos que existe comércio, assim como existe em Bom Conselho. Esse comércio onde os pais, os responsáveis por vocês, vão até ele para fazer compras, seja de alimentos, de vestuário, de calçados, enfim, não é isso? E também supermercado, padarias, que são para a gente comer. Isso vai girando, na realidade, girando, a palavra é essa, girando a economia do comércio. No caso, por exemplo, do Bom Conselho, quando a gente compra algo no comércio de Bom Conselho, a gente está girando a economia do comércio de Bom Conselho. Se é de Garanhuns, é de Garanhuns. E assim por diante, tá? E dentro desse mesmo contexto, a gente também pode observar em nossa cidade que há prédios novos, recém-construídos, e há aqueles prédios que são mais antigos, que em algum momento poderiam ter sido, vamos dizer, um armazém que vendesse de tudo, certo? Lá nos anos de 1850, por exemplo, em que vendia-se de tudo nesse armazém. E hoje torna-se uma escola, transformou-se em uma loja de calçados, em uma padaria, certo? Ou seja, está querendo dizer o que com isso? Que muitas vezes os prédios, os mais antigos, que às vezes permanecem em nossa cidade, eles não mudam sua estrutura. A estrutura física permanece. Mas o que muda na realidade é o que ele vai oferecer para a população nos dias atuais. Entendem? Isso vai de acordo com as necessidades que a gente vai tendo no decorrer dos anos. Por isso que vai havendo mudanças. Ok? Por exemplo, como o Tia acabou de falar e mais uma vez vai repetir, o armazém. Existiam, hoje não é o caso, né? Quando a gente fala em armazém, soa até como algo mais antigo, como de fato. Armazém era justamente um espaço bem amplo,
e que costumava se vender de um tudo, desde calçado, pão, biscoito, brinquedos, alimentos de diversos tipos, como grãos, de feijão, de arroz, enfim, existiam muitos que eram assim, que vendiam de um tudo, e outros que eram só para uma única atividade, por exemplo, armazém de grãos. Então lá você ia encontrar milho, feijão, fava, quem nunca comeu fava, feijão de corda, farinha, certo? Só que o tempo foi passando, as coisas foram se alterando, foram mudando, a estrutura física permaneceu do mesmo jeito, mas aquele armazém que antes vendia algo já deixou de vender e passou a ser outro tipo de imóvel que agora vende outras coisas ou de repente está servindo para outra finalidade, para oferecer cursos à população, entre outras. Entendidos até aí? Será? Pois é. Aí nós vemos aqui, ó, temos esse texto. O texto, eu não vou fazer a leitura dele não. Não é porque tia não quer, não é isso. Eu quero que você mesmo faça, tá? Para ver sua interpretação de texto nas respostas aqui das questões. Para poder ver como anda sua interpretação, tá? Porque aí, na página 11, nós temos uma atividade, jogo rápido. Tem letra A, B, C e D. 4 letras para serem respondidas. Na letra A, diz o seguinte. Primeiro você observa que temos um pontinho aqui e ele pede, esse ponto está pedindo para que você observe a ilustração. Com base na ilustração e no texto, responda. Que ilustração, tia? Olha ela aqui. Essa ilustração, nós temos essa e temos essa. Mas, na realidade, a ilustração que ele está querendo se referir é justamente a esta daqui, certo? Você vai focar nessa. Porém, para isso, você terá que fazer a leitura do texto, certo? Compreendendo o texto e observando a ilustração, você consegue responder as questões. Aí nós temos letra A. Dos elementos que Beto observou, quais você achou mais interessantes? Cite 2 deles. Ou seja, Beto, pelo que eu estou entendendo, Beto está aqui, né? No comércio, ele está circulando por estas ruas. E tem elementos que foram observados. Ele observou. E qual você achou mais interessante que o próprio Beto? Você aqui coloca, você vai citar 2. Letrinha B. Quais cheiros Beto e seu pai sentiram? E aí? Lembrando, se não falei, eu vou pincelar rapidamente. As paisagens, a gente não somente observa elas somente com o olhar. Não somente com o olhar, certo? Paisagem é tudo realmente que conseguimos observar. Tudo que a nossa visão consegue alcançar. Tudo bem. Mas nós temos outros sentidos que nos dá definição de onde também estamos, nos dá sensações, faz lembrar, nos dá, pela audição nós podemos ouvir alguns ambientes e identificar qual é o lugar que nos encontramos e assim por diante. Aqui diz, quais cheiros Beto e seu pai sentiram? Tudo bem? Letra C. O que Beto observou de errado na paisagem? Será que foi o que eu falei? Será? Lembra que eu falei de uma situação que eu não tinha observado logo no início, depois eu fui olhar e verifiquei que tinha algo de errado e eu citei? Pode ter sido isso. E letra D, o que Beto e seu pai ouviram durante o caminho? Tem algo que os dois conseguem ouvir. Seriam 2 em específicos. 2 que eles ouçam, ou melhor, que eles ouvem
perfeitamente que são bem diferentes um do outro, mas os ouvidos fazem com que eles ouçam e identifiquem cada um dos dois. E aí? Pois é, gente, olha. Essa é a atividade aula de hoje, certo? No decorrer das outras, a gente vai adentrar ainda mais com esse detalhe dos nossos sentidos em sentir cheiros, ouvir, né? Então, a gente vai adentrar um pouco mais sobre eles. Por enquanto, a gente só vai ficar com esses que estão sendo pedidos aqui, ok? Num momento só. Como eu disse, eu vou colocar um vídeo para que vocês vejam. E talvez com esse vídeo eu realize alguma atividade para casa. Se eu realizar essa atividade para casa, eu printo e mando para vocês, tá bom? No grupo. Eu acho que por enquanto é só, para não encher a cabecinha de vocês de muitas informações. Tudo bem? Entenderam? Quem não entendeu, pergunta à tia, tá certo? É só falar. Estamos aqui para isso. Então fiquem bem e se cuidem, tá bom? Um beijo bem grande e até a nossa próxima aula.